latim plural de quando em quando quase não há quantidade que se medir, qualidade que se expressar. Bom, então estamos aqui hoje para conversar sobre a próxima jornada da Seção Minas, da EBP, cujo tema de trabalho envolve a criança de hoje. Estamos trabalhando num grupo com o tema o saber da criança e o saber da ciência, é um dos eixos de investigação da jornada, e nos coloca diante da questão de como o discurso da ciência modifica a experiência da infância hoje. Certamente que isso é um fato que muitas pessoas, ou todos nós, observamos, né? Historicamente, a criança demonstra uma sensibilidade aos discursos da época. E não seria diferente hoje. Bom, o discurso da ciência afeta, sim, a vida da criança em diversos aspectos, né? Nós podemos listar vários deles. Eu quero fazer isso aqui um pouco nesse início de conversa, para depois me deter num desses, que é o que a gente vai trabalhar para a jornada, como eu disse, relativo ao saber da criança e o saber da ciência. O tempo da infância é sensível aos discursos exatamente porque é o tempo da constituição do fala-ser. A criança tem esse trabalho, essa operação de incorporar uma estrutura que pré-existe a ela, a linguagem, né, a partir de uma língua privada, singular, né, e isso não é sem trauma, isso não é sem dificuldades. Uma delas diz respeito exatamente ao saber. Esse primeiro encontro da criança com a língua é traumático porque toca o corpo e algo resta não absorvido pelo saber. É aí que a gente pode localizar a incidência do discurso da ciência hoje, né, oferecendo, disponibilizando vários recursos e dispositivos para tratar esse real como se fosse possível absorvê-lo todo no campo do saber. Me parece que esse é o motivo desse discurso se tornar tão atraente, né, para as crianças, para todos aqueles que cuidam da criança, né, para vários campos de saber que trabalham com a criança, para os pais, né, e que traz à psicanálise uma questão, né, como o psicanalista se coloca aí, né, em vários aspectos, onde ele é demandado, né, também a dizer algo sobre a criança contemporânea. Então, por exemplo, posso enumerar aqui alguns desses aspectos. Os laços de família. Os laços de família hoje são, de forma muito evidente, contaminados pelo discurso da ciência. A paternidade, os laços de filiação, desde que a ciência separa a reprodução, trata a reprodução separando a procriação do ato sexual, né, a gente sabe que isso tem consequências, né, nessas relações, nesses laços familiares, né, e que certamente abre espaço para uma produção da criança muito mais, às vezes, ligada ao saber da ciência do que somente ao desejo de quem quer uma criança, quer um filho. Então, aí já estamos diante de uma possibilidade que me parece muito significativa, que é a criança se tornar objeto das mais diversas ficções, das mais diversas demandas, né? O que não fica consequência para ela enquanto sujeito, na sua relação com o outro, com o corpo, enfim.
né? Então, esse é um aspecto. Outro aspecto muito importante, me parece, é os laços sociais. A ciência, com seus dispositivos, também repercute aí nos laços sociais da criança. Por exemplo, a oferta, né, de R$1 que pode submeter ao sujeito a um gozo sem a presença do outro, né? Por exemplo, as crianças viciadas na rede de internet, consumidas pela televisão, né? Onde o que predomina é exatamente essa vertente do gozo sem a presença do outro, né? Consequentemente, isso interfere, a meu ver, nos laços sociais das crianças, né? E é uma queixa constante das escolas, das famílias, né? De como lidar com esse, entre aspas, vício, é um vício, né? Que surge aí como efeito desse dispositivo e dos diversos gadgets, né, aos quais hoje a criança também tem acesso, tanto quanto o adulto, né. Outro aspecto que me chama a atenção é a educação, né, como a educação tem sofrido com todo tipo de problema, né, a repercussão da ciência, né. Por exemplo, a questão da avaliação das crianças, que segrega, que classifica, né, e que impõe uma espécie de ideal de normalidade, né, que é muito cruel. E que submete aí não só a criança, mas também os que cuidam dela, né, a imperativos que, de fato, incidem sobre a relação ao saber e ao uso. Outro ponto que eu pensei quando preparava essa nossa conversa é também a repercussão da ciência na própria função subjetiva, né? Considerando então a infância como um tempo de constituição do sujeito, né? De constituição do falaceiro, como que é comum, né, o apagamento da função subjetiva, ou até a supressão dessa função, através dos dispositivos da ciência, por exemplo, químicos, né? O uso generalizado da ritalina para conseguir, por exemplo, uma resposta ligada ao corpo, né, e ao saber, que a criança se mantenha quieta, se mantenha atenta numa sala de aula, né? Desresponsabilizando completamente essa criança, porque é uma resposta que é produzida pelo efeito de medicamento, né? É interessante uma matéria feita pelo jornal Estado de Minas esse ano, vários artigos, comentando exatamente o uso generalizado dessa medicação. Me chamou a atenção um dado, parece que entre 2009 e 2011, houve um aumento em torno de 186% de venda de consumo de caixas de Ritalina em Belo Horizonte, que no ranking que foi feito é a segunda cidade do país mais consumidora da Ritalina. Me parece que o primeiro lugar é para Recife, né? Então, como fica o sujeito, né, cuja resposta exclui a função subjetiva, né? Então, essa é uma questão preocupante, né? Eu já ouvi, achei muito interessante um menino um dia me dizer, né, que ele não tinha ido bem na prova porque ele não tinha tomado remédio dele naquele dia, né? Então, questões como essas a gente vai colhendo na clínica, mas também em outros campos, né, de trabalho com a criança, como na escola. Por fim, acho que um outro aspecto interessante me parece também aí a exclusão do que o Lacan chama de ser para o sexo, né, que se define aí também na infância, né, na medida que a ciência tende, como diz também o Lacan em 68, ignorar o corpo, esse corpo pulsional, esse corpo libidinal que fica fora, né, do discurso das medidas, da quantificação, né, e da formalização científica,
como que isso cria, né, uma espécie de equivalência entre o indivíduo, o sujeito, a subjetividade e o corpo biológico, né, uma hiperbiologização do ser humano, né, onde, de fato, é a sexualidade infantil, né, que foi fundamental da obra freudiana, que é excluída, que é posta à margem, digamos assim. Então, temos aí diversos aspectos da incidência do discurso da ciência, né, na subjetividade infantil, que me parece assim, de total importância que a psicanálise se debruce sobre isso e que nessa jornada a gente tem um espaço exatamente para tratar disso, né? Acho que há vários lugares, vários espaços de trabalho com a psicanálise com crianças hoje, né, na escola, no instituto, né, o núcleo de psicanálise com crianças, mas também o CIEM, né, o CEREDA, que inclusive tem uma jornada programada para o final do ano sobre o saber da criança, né, e o segredo, saber e segredo, ou seja, são temas que a gente vai poder discutir em vários espaços, mas eu quero agora me deter um pouco mais, né, no que a gente destacou como tema de investigação para um relatório que será apresentado e debatido durante a jornada, né, que tem como título o saber da criança e o saber da ciência. Então, gostaria de me deter um pouco mais nisso, que é muito interessante investigar essa relação com o saber junto às crianças hoje. Woo!